Bom número. Boa tarde, pessoal. Desculpa um pouquinho aí, né, esse problema técnico, mas vamos lá, começar um pouquinho dessa conversa, né, falar um pouquinho sobre esse patrimônio cultural, falar um pouquinho do conceito da zeladoria, das ações de restauro, o que é que tem aí dentro desse mundo e o que a gente aprendeu também nessa vida desse patrimônio cultural. Queria agradecer, então, aqui o Museu de Arte Sacra, Mosteiro da Luz, e também toda essa parceria com a Secretaria de Estado de Culturas e Indústrias Criativas, né, a própria secretária e todo o grupo que está trabalhando para que a gente consiga aqui falar um pouquinho e transmitir um pouco desse nosso aprendizado. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre aprendizado de arqueologia. Oi. Eu vi. Estão escutando? Tá ok? Posso continuar? Só me dá um ok aqui? Tá. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje, então, né, dessa edificação histórica desse Mosteiro da Luz, um pouquinho do Museu de Arte Sacra, quais são as suas materialidades e materialidades, as suas presenças, né? A preservação a partir dessas reflexões nascidas aqui no próprio Museu de Arte Sacra, o berço e a permanência da zeladoria desse patrimônio cultural, técnicas construtivas, como é que a gente olha, então, essa fisiologia, o que é que está por trás desse próprio patrimônio, né? Pau, pedra e terra construindo esse patrimônio, e essa continuidade da zeladoria aqui no MAS. E vocês vão perguntando, porque aí é uma troca, a gente vai estar aqui conversando, a gente está fazendo justamente esse bate-papo, para a gente fazer essa aproximação, né? Uma das últimas apresentações do ano aqui, né? Então, que a gente faça essa troca bem bacana, né? Essa edificação histórica, né? O Mosteiro da Luz, a gente vê uma presença grande, forte aqui, do que é esse patrimônio cultural, da onde vem, qual é a intenção, né? E as próprias manifestações que ele nos traz, né? Então, um pouquinho dessa história desse mosteiro, né? Então, vem desde o século XVI, essa região, esse espaço aqui, né? Quando utilizado, né? Esses campos de Guairé, os campos do futuro da luz, né? Se ergue-se, então, uma capela, lembrando que essa capela sempre está em sobreposição também de outros territórios, né? A gente vai falar, então, aqui sempre desse patrimônio cultural como camadas, né? Como uma parte não só física, mas também com toda essa estratigrafia do que é essa cidade, do que é esse lugar, do que é essa terra, do que é quem pisou aqui. Então, nós estamos falando sempre nessas camadas, né? Então, é claro que antes dessa capela, a gente tinha aqui toda a civilização, então, dos caçadores-coletores, a gente tinha todo o aldeamento, enfim, a gente vai contar um pouco a partir, né, dessa história, desses territórios aí, a partir, então, da colonização, né, e é erguida, então, essa capela, século XVII, a gente vê em 1603, então, né, que recebe esse espaço, né, também dando origem à Nossa Senhora da Luz. Depois, século XVIII, também, com a irmã Helena, né, trazendo aqui a própria figura do próprio Frei Galvão também, ampliando essa capela e construindo, então, um pouco desse espaço que a gente conhece, né? E assim, então, em 1774, foi fundado o recolhimento destinado à educação também e à própria difusão, né, dessa fé, né, cristã que está aqui colocada nesse processo, né? Século XIX, então, com essa ampliação, com as modificações, né, com essa construção em cima das pré-existências todas também, né, vai aumentando esse seu tamanho até a gente conhecer hoje como é a edificação atual, né? Essa edificação, então, histórica da Luz, a gente vem trazendo essas plantas, né, essas extensões aí dos próprios corpos que os construíram, né, e que são recolhidos também com essa manifestação dessa construção pelo mistério da fé a partir da religião católica, né?
Mas sempre lembrando que aqui, então, trabalharam várias pessoas e a gente tem aqui não só também essa dimensão dessa casa, mas também o sangue e o suor de muitas pessoas, e é assim que a gente vai estar olhando, entendendo toda essa dimensão da construção desse espaço, né? Um pouquinho dos desenhos, da iconografia também, que é muito importante, né? Desde 1827, passando por 1847, 1860, só para contextualizar um pouquinho essas iconografias, né? E a partir do século XX, então, que é muito mais próximo, né, da gente, essa vida cotidiana de uma cidade, do urbano, já ganhando também um pouco desse status já como museu. Então, ele passa além de ser esse recolhimento, esse espaço de contemplação da fé, esse espaço de reza, esse espaço de um lugar também sagrado, né? Que são os espaços sagrados que a gente conhece, seja ele um templo, seja ele um terreiro, seja ele uma montanha, né? O sagrado é aquilo que a gente aparta da vida normal, né? Aquilo que a gente segrega, aquilo que a gente separa dessa vida normal para essa relação que a gente vai ter uma ligação com o próprio universo, né? Com o próprio divino. E aí então a gente começa a ver o estabelecimento então do próprio museu, a origem desse museu, né? Partindo então do recolhimento de todas as peças aí que tem essas manifestações das artes sacras, né? E trazendo então aqui para esse recolhimento com esse espaço que foi proposto aqui dentro do Mosteiro da Luz. Então aqui o Mosteiro da Luz, né? Museu de Arte Sacra, recolhe então essas materialidades, as imaterialidades e principalmente essas presenças. 1969, então, celebrando esse convênio junto com a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, instala-se aqui, então, num dos pedaços desse mosteiro, o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Tá? Aqui é uma das fotos também, né, desse trabalho todo de, de, de complementação para receber, então, esse museu num dos claustros internos aqui do Mosteiro da Luz. Tá? Aqui também teve o trabalho do professor Carlos Lemos, que eu sempre levo como um grande mestre, né? Toda essa potência toda que tem aí também, esses grandes mestres, as mestras que nos ensinaram tanto. Então, aqui um pouquinho dessas intervenções aqui para a instalação do próprio museu. 1970, então, aí aparece já o Museu de Arte Sacra. E aqui um pouquinho a gente já atuando, né, logo nas segundas fases também, mostrando que esse museu não ficou parado no tempo, né? É justamente essas resistências desses corpos, a resistência desses saberes e fazer, a resistência desses conhecimentos. E a gente vai falar um pouco desse patrimônio cultural sendo toda essa dinâmica, né? Essa grande intenção, então, de trazer esse potencial desses conhecimentos todos. Final dos anos 90, então, já em plena atividade, o Museu de Arte Sacra, a gente vê, então, essa participação nossa aí, atuando, então, como uma parte de restauração. A gente foi convidado para restaurar agora, então, um pouquinho desse material. Como é que estava esse material? Como é que estava esse museu? Né? Dentro da área da conservação e do restauro, né, como um conservador restaurador, a gente olha com a matéria, a gente vai entender essa matéria, né? As janelas, elas estavam já um pouquinho deterioradas, a gente vê então o revestimento também um pouco comprometido, e aí dentro dessa materialidade a gente vai atuar então dessa forma da matéria. E aqui então, como vocês viram na anterior ali, colocando então essas argamassas novas, entendendo então essa dinâmica da degradação desse edifício. Nos anos 2000, então, já 10 anos seguidos, a gente percebe que esse edifício ainda continua necessitando algumas ações restaurativas. Tínhamos feito alguma coisa diferente? Não. A gente atuou na matéria. E aí, em 2000, surge um alerta, talvez, né? Falou, poxa, o que a gente está fazendo com esse nosso material? O que é o patrimônio cultural? Como a gente aprende esse patrimônio cultural, a gente tem que tomar conta das coisas, não é? Da materialidade, é muito material.
E aí a gente percebendo algumas coisas que estavam acontecendo, a gente viu que restaurava, depois de alguns momentos se restaurava novamente, né? E a gente começa então a acender um alerta. E aí falou, poxa, o que será que está acontecendo nessa nossa área? E aí a gente tem uma nova abordagem, tá? Então, em 2000, surgem vários questionamentos, inclusive internos nossos, né? O que é que o conservador restaurador atua? Qual é essa atuação em cima da matéria? E aqui, em uma das salas do Museu de Arte Sacra, começa então a pensar numa outra forma de entender essas coisas, né? Será que a coisa é o suporte de todo o conhecimento? E a gente começa a ver a outra dimensão que hoje a gente fala que é o imaterial. Mas imagine há 20 anos atrás, começando então a entender essa dinâmica, a gente vai estender então para um programa que a gente chama de zeladoria do patrimônio cultural. Enquanto o restauro é exclusivo, só quem pode atuar na área da restauração somos nós, conservadores, restauradores e os arquitetos fazendo os projetos, a gente amplia essa visão, né, trazendo além da dimensão das coisas, a dimensão humana da produção da coisa. A gente começa a ampliar essa relação e incluir as pessoas no processo. Será que o pessoal que cuida, faz a limpeza, também é parte integrante desse patrimônio cultural? É importante para o processo da conservação? Sim, a gente percebeu e começou a dialogar com as pessoas que estavam em volta do processo. Que às vezes, na área do restauro, coloca-se o tapume e a gente deixa para fora, né, essas pessoas que estavam ligadas a uma relação de pertencimento. Então aqui a gente começa a fazer esse exercício, né? Trabalhar com a zeladoria, com o processo de conhecimento dessa matéria. A gente vai começar a entender essa dinâmica, né? Depois trabalhar com a relação do pertencimento. Será que todo mundo faz parte dessa história? Será que hoje, quem é que transforma essa história? Quem são os agentes, não é? A gente vê que às vezes a história e a coisa do patrimônio, ela conta só a história dos vencedores, não é? E aqui a gente vai ver então qual foi essa dinâmica, quem ficaram vencidos pelos caminhos, né? Quais foram os corpos que resistiram até hoje? E a gente começa a ampliar essa dinâmica. E aí para nós a matéria fica com um poder limitado, porque essa matéria, na verdade, ela vai ser o suporte de todo esse conhecimento, de toda essa seleção que foi colocada. E a gente começa, então, a descobrir algumas coisas interessantes desse processo da zeladoria. Enquanto o restauro é exclusivo, na zeladoria é inclusivo. Desde o pessoal da faxina, gestão, segurança, as pessoas que estão em volta, todos entram nesse processo da discussão, né? E a gente entra nesse processo de entender a fisiologia desse edifício. A gente vai ver o que é que acontece nessa dinâmica. Será que é só ação restaurativa? Temos que esperar a ação restaurativa para poder intervir? Ou talvez a gente faça intervenções que não precisem chegar ao restauro? Tudo isso são reflexões. Essa tarde é justamente para a gente discutir, né? Será que a ação restaurativa ela é a única opção de uma conservação desse patrimônio? Talvez não. Talvez a ação de restauração seja a excepcionalidade desse processo cultural. Então a gente começa a discutir esse processo, né? A gente começa a ver que a matéria é um suporte do reconhecimento da sociedade. O que é um tombamento? O que é esse tombamento que a gente fala, um sistema de proteção, né? É um ato administrativo, anota-se no livro do tombo, que era uma torre em Portugal que se tinha o nome de tombo, o reconhecimento da sociedade em determinado. Poxa, então será que é a matéria que é importante? E a gente começa então a fazer essas discussões. Em 2003, a gente já fez um primeiro curso de zeladoria do patrimônio cultural, trazendo os jovens da região do Glicério para cá, discutindo isso. Vocês não vão ser restauradores, só que vocês vão ser zeladores desse patrimônio. Zeladores por quê? Porque nós vamos lidar com zelo, nós vamos lidar com amor, nós vamos lidar com afeto e até desafetos. Nós vamos ver esse patrimônio cultural agora como vivo e não mais só como morto. A gente vai ver essa edificação
como transpiração. Vamos entender a fisiologia e principalmente a intenção dessa construção. E aí nós vamos ver então esse edifício, né, com essa fluidez dos tempos, com essa fluidez dos espaços, com essa fluidez do universo, né? A gente vai entender então o fluir dessas águas, né? A gente vai entender as argamassas, a gente vai entender um pouquinho desse material ligante e nós vamos ver então esse edifício como vivo. Então, em 2003 é uma das fases que a gente começa a abrir esse edifício, entender ele agora não só como danos e patologias, mas como a fisiologia desse edifício, né? Nós vamos retomar os passados, né? Nós vamos entender novamente como é que era feito essa zeladoria até esse ponto, até esse momento. E a gente vai ver muitas coisas interessantes, né? No processo de trocar uma telha, né? De trazer esse processo da limpeza, do cuidado, né? Da vigília a esse edifício. E a gente vai ver que a gente acabou se afastando um pouco, né? Essa área da restauração, talvez ela tenha afastado um pouco as pessoas do processo. Como a gente leva para a excepcionalidade, como a gente leva para a excelência, como a gente leva para uma especialização, a gente acaba esquecendo da base, né? Esquecendo do que é os fatores de vida normal desse edifício. A gente espera ele chegar num estado para a gente poder ter essa leitura para poder fazer intervenção. Enquanto a zeladoria, não. A gente vê o prédio enquanto pulsante, enquanto a morte, né? Enquanto a vida desse edifício. E não só fazendo a leitura material. Então, por falar nisso, a gente entra na zeladoria do patrimônio cultural agora, atuando não só na matéria, mas também o tocar simbólico, né? Essa aproximação. Nós vamos entender essa zeladoria agora a partir dessas reflexões nascidas aqui no próprio Museu de Arte Sacra, em uma das salas, como eu já falei. Sim, essas reflexões é a partir do medo da intervenção? Sim, é a partir das indagações que a gente faz? Sim, é a partir do afastamento das pessoas em relação a esse patrimônio? Sim. Nós vamos discutir essa nova abordagem. Nós vamos deixar de falar que o patrimônio cultural são coisas e nós vamos falar que patrimônio cultural são pessoas, são os indivíduos, são as seleções, os atos políticos que aconteceram para que a gente consiga hoje falar em patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural, para nós hoje, com certeza não são mais coisas, né? São todos esses atos que eu acabei de mencionar, inclusive a seleção política e a ação política também, né? E a gente vai ter, então, essa dimensão dessa produção e, principalmente, a transmissão desses valores. Como eu falei, muito do tijolo não é só dimensão, tem o sangue e o suor de quem amassou. A dimensão social da época, a dimensão social de que esse prédio conseguiu resistir até os dias de hoje. E a gente vai ter essa abordagem muito mais complexa, até do que a própria ação restaurativa. A ação restaurativa a gente vai ver quais são os pontos que a gente vai administrar que ele perdeu. Na ação da zeladoria, nós vamos ter reflexões, inclusive políticas e sociais, dentro da área da construção. A gente vai entender agora, então, esse patrimônio edificado como eleição da sociedade, não é isso? A gente vai ver que, às vezes, infelizmente, o que chegou para nós como patrimônio, muitos atos foram políticos, né? Muitos que são representados hoje no patrimônio cultural é o que representa os vencedores. E a gente aqui, então, vai ter essa toda a dimensão, não só dos vencedores, mas também daqueles todos que resistiram até hoje, né? Aqueles que ficaram pelo caminho. Nós vamos estudar a zeladoria pela borda, pelas franjas, não é? Pela marginalidade. A gente não vai estudar a especificação de uma taipa de pilão, a gente não vai estudar a especificação de uma civilização, a gente vai estudar os caminhos que ela percorreu. E aí fica lindo e encantador. Ele se torna multidisciplinar. Enquanto às vezes no restauro a gente tem algumas figuras importantes, né, que são importantes, claro, sempre, né,
esses profissionais, como o arquiteto, né? O próprio conservador restaurador, a gente vai ver que dentro da zeladoria entra o historiador, o biólogo, o pessoal da faxina, da limpeza, da gestão, todos montam uma multidisciplinaridade que fica muito mais rico, né? A gente vai entender essa dimensão. Entender a dimensão também da vida e da morte dos materiais. A gente vai entender essa memória viva da produção cultural. A gente vai entender desse patrimônio do mundo natural ao mundo cultural. A gente vai ver que a gente vai, desde o ser humano, né, quando ele começa a fazer a produção da cultura, né, do tempo das cavernas, onde você coloca a mão na gruta de Lascaux, onde você começa a desenhar o bisão, a gente sai daquele mundo da sobrevivência, como a maioria dos animais, e a gente se destaca nessa produção cultural. Afinal, o ser humano é um dos únicos a produzir essa cultura como a gente conhece hoje, né? A gente começa então a trabalhar a pedra, a gente começa a trabalhar os elementos da madeira, a gente começa a trabalhar com esses elementos culturais. E nós vamos ver o que vai acontecer isso depois com a gente hoje, né? Como é que está essa reflexão? Como é que está essa sustentabilidade? Enfim, a gente vai ver então esse polir da pedra bruta, né? A gente vai ver a arte da cantaria, de fazer cantos em pedra, o porquê transformar desse patrimônio natural para o patrimônio cultural. E a gente vai entender um pouco dessa produção, né? Das mestras oleiras fazendo os potes de barro cerâmicos, né? Das nossas matrizes originárias. A gente vai ver os mestres entalhadores, a gente vai ver todo esse conhecimento, né? Buscado do mundo natural para o mundo cultural. E aí a gente vai aprender então que tudo que é vivo, né? A gente vai ter essa relação então dessas lutas e existência pela própria terra, né? A gente vai ver aí quantas histórias então tem a partir do tijolo, das marcas, né? Dessa coisa da pegada, né? Desse patrimônio cultural como extensão do próprio corpo do ser humano, né? Como eu sempre falo, e alguns brincam, né? Fala, poxa, essa construção nada mais é do que extensão do corpo do ser humano. A gente fala em construção, medidas pela polegada, pelo palmo, pela braça, pelo pé, não é isso? A gente vê aí entrando nesses edifícios pela soleira, onde põe a sola do pé, altura do peitoril da janela, das ombreiras da porta, do próprio rodapé. Como é que a gente hoje esquece dessa dimensão humana no processo? Então a zeladoria vem para isso. E o Museu de Arte Sacra se mostrou assim. Ao invés de a gente entender a camada superficial, a gente foi entender qual foi a fisiologia desse edifício. Qual foi a marca, qual foi a intenção dessa construção e quais são os sangues e os suores que estão aqui no meio também, né? A gente vai ver que tem muita mão aqui escravizada, a gente vai ver que tem muita mão sim de atos políticos, a gente vai ver que tem muita estrutura da própria sociedade, né? Construindo isso. E a gente não pode perder essa dimensão humana nesse processo. Por isso que a gente teve muito respeito ao olhar esse edifício, né? Ao olhar o seu toque, ao olhar a tipologia da construção. E a gente vê que ele é muito próximo do corpo humano, né? Terra, construído com terra batida no meio. A gente vê que tem pau a pique, a gente vê que tem uma estrutura interna que é oca, vazia como o nosso organismo, né? Nós somos vazios por dentro, né? A gente tem as concavidades, né? A gente tem o coração, o pulmão sempre em movimentação, e o que também não é isso dentro do mundo das taipas, do pau a pique, do tijolo e da própria construção. Essa estrutura que movimenta junto com o universo, né? E para isso você entende também essas camadas das argamassas como a pele, como a epiderme. Olha só que bacana que o edifício mostrou para gente. Falou, tenha respeito, entenda a nossa mestria, e a gente começa então a ter esse respeito. A gente entra agora não como especialista, mas como aprendiz. Por isso que os aprendizados são muito importantes nesse processo. E a gente vai ver o quanto que é interessante a gente colocar a mão, sentir agora essa intenção. A gente vai ser como aqueles copistas, os escribas, né? A era escolástica. Nós vamos entender nessa ação restaurativa, nessa ação de conservação,
o que o próprio edifício conta. E principal, transmitir isso na geração futura. Isso que é a garantia dessa transmissão. Se a gente atuar só na área da, da restauração, da matéria, o que nós vamos levar para a geração futura é um monte de prego enferrujado e madeira podre. A gente tem que saber qual foi a intenção dessa coleta dessa madeira, qual é a função do artífice de artificializar essa vida. Por que que uma imagem, um tambor, um violão se mantém viva, mesmo sendo a sua madeira a composição morta? E aí nós vamos ver a dimensão da zeladoria, o quanto ele ganha nessa dimensão dentro do humano e dentro desse fator que é o que a gente chama do mistério, né? O próprio mistério da fé, ou a mística, ou a própria organização, né, da química, que antigamente os alquímicos, e nós vamos entender um pouco dessa dimensão toda das técnicas tradicionais que estão aqui. Nada mais do que pau, pedra e terra construindo esse patrimônio. Os elementos da natureza, só que com o conhecimento adquirido. A gente vai ver que tem muito aprendizado, tentativas e erros, seleções, atos políticos, patrimônio cultural para nós, então, é isso. Volto a novamente falar, não são só coisas. Olha só o que a gente pode estudar dentro desse contexto, dentro da zeladoria, né? Tem uma frase muito bacana que a gente coloca agora nesse olhar do patrimônio cultural, que parece tão distante, né? Os jovens entram no museu, não sei se eles têm essa dimensão, essas camadas que deveriam de ter, né? E a gente vai levar isso para a geração futura também como acessibilidade. Não é só acessibilidade física, não. É acessibilidade também de você chegar no ponto da linguagem do jovem, da linguagem da pessoa que não é técnica, né? Mas que ela tem essa relação de pertencimento. O lugar, então, dos apaixonados também dentro desse patrimônio. A gente tem que fazer esse acesso. E aí tem uma frase muito bacana, né? Que a gente sempre coloca, né? Dentro desse processo, que eu vou ler para vocês aqui, né? E eu acho que vocês devem entrar hoje nesse patrimônio com esse olhar do Diego, né? Diego não conhecia o mar. Seu pai, Santiago, levou-o para que descobrissem esse mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava lá do outro lado das dunas altas esperando. Quem sabe os muros, quem sabe as paredes, quem sabe os altares, quem sabe os terreiros, né? Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas das areias, depois de tanto, muito caminhar, o mar estava lá, na frente dos seus olhos. E foi com tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. O quanto que não tem de beleza dentro desse patrimônio, né? O quanto que não tem desse fulgor, né? Dessa dimensão humana dentro desse processo e a dimensão natural, a dimensão divina também dentro desse processo. E a gente vai ver então discutir, né? Fé, o que é essa fé? Para que ter essa fé? Né? O que é esse processo da criatividade? E a gente vai ver que na própria Bíblia traz uma dessas mensagens, né? Mateus 17, versículo 20. E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, poderão dizer a este monte: vá de cá para lá, e nada será impossível, né? Então, no mundo natural, nas montanhas naturais, e trazer para a construção das montanhas artificiais, dos seus castelos, dos seus templos, dos seus abrigos, aonde a gente tinha, né, essa morada que era então as montanhas, né? A gente começa então a derrubar essas montanhas e construir essas montanhas artificiais. Aqui algumas imagens belas também, né, da própria civilização, construindo então nessas montanhas e depois essas montanhas sendo construídas também de uma forma artificial, né? A gente traz então essa construção como uma forma de produção cultural. A argamassa nada mais é do que
de um pedaço de um grão de carbonato de cálcio ou de umas argilas que foram aquecidas, né? E a gente traz então essa argamassa como uma forma então da expressão e da formação então de todo esse patrimônio. Dentro das argamassas a gente está vendo então um pouco dessa produção, né, da cal, a cal já utilizada há mais de 10 mil anos, né? Palestina, Jericó, Grécia, Roma sendo construída com esse material, aquecida então a fornos, né, a 800 graus, ela se transforma então no material ligante, né? Aquele material que ele vai aglutinar as areias e aí você vai ter então um endurecimento dessa resistência. A gente está formando uma pedra artificial, né? Ou um simili-pierre, uma pedra similar. E a gente vai vendo então todo esse ciclo desse conhecimento, né, que é passado para nós até hoje. Quando a gente utiliza então uma argamassa de cal, a gente vai estar, além de usar o material, a gente também está trazendo todo esse conhecimento, uma argamassa que ela transpira. Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando com patrimônio, com uma argamassa especial, é justamente essa fisiologia do edifício. É um edifício que ele mancha, não mancha? Uma casa com pintura cal, sim, mostrando que esse edifício está transpirando, é o próprio suor do edifício. Então, quando você tem uma chuva, ele retém essa chuva e logo mais ele vai liberar também essa chuva. Então, são prédios que são como extensão do próprio corpo do ser humano. Isso tem várias características importantes dentro desse universo do conhecimento, dos saberes e fazeres. Essas argamassas, os edifícios que têm essa propriedade, são argamassas sadias, são prédios sadios, não é? Diferentes das vezes os prédios hoje, que eles são impermeáveis, que eles seguram também todo tipo de sujidades, não é? Os antigos já sabiam sim que os prédios transpiravam, que os prédios tinham essa necessidade então dessa transpiração do pé direito elevado, da ventilação cruzada, da insolação. Os prédios antigos sabiam conviver com a água. Diferente de hoje, que a gente briga, luta com as águas. Não é? A gente vê em Porto Alegre, né, quando teve a grande enchente aí o ano passado, como os antigos já sabiam que os pés direitos deveriam ser, o térreo deveria ser elevado, respeitando o lugar das águas. E o que aconteceu, a gente vê que a gente perde todo esse conhecimento, né? A partir da tecnologia, de novos materiais, a gente acaba perdendo, então, essa sensibilidade de entender esse prédio vivo. E aqui a gente utiliza muito, então, desse aprendizado, né? Com os próprios materiais, a própria terra. A terra é um elemento da natureza, não é? A terra, fogo, o ar, não é? E a própria água. A gente vai ver que esses elementos da natureza, trabalhados com um saber, a gente vai ver que a terra com água está ligado à construção do mundo das taipas. A terra com ar, o mundo dos adobes, daqueles tijolos secos ao ar, não é isso? E a terra com fogo, o mundo das cerâmicas. O que não transformou a partir então desses elementos nessas construções do que a gente chama do urbanismo, né? Dessas construções que são as cidades estabelecidas, né? Das conquistas, territórios, enfim. O quanto que a gente não pode falar então de uma cidade a partir do domínio das técnicas desses elementos. A própria destruição, né, desses elementos, né, o que está acontecendo hoje. Então, se vocês pensam que a gente está falando de restauros, técnicas construtivas, que são materiais do passado, não. A gente está buscando no material do passado todo esse conhecimento e que vai levar isso para a geração futura. Como é que nós estamos cuidando, então, dessa nossa terra? O que nós estamos fazendo com a nossa terra? Não é? Como é que as matrizes originárias cuidavam da terra? Tiravam a qualquer momento para fazer o pote de barro? Não. Eles esperavam a lua certa. E hoje, o que a gente faz? Essa exploração comercial. A gente respeita esse mundo universal? Ficam aqui essas reflexões todas, né? Vocês pensam que a zeladoria é fácil? Não. Ela vai remeter a tudo isso. É para a gente levar esse ensinamento aí para gerações futuras, né?
Como é que nós estamos lidando em ecologia com esse universo, né? O quanto de civilizações não tiveram que ser abandonadas pela grande produção, né? Pelo esquema de ganância. O que aconteceu com várias cidades? Temos que falar, temos que discutir isso, né? Para que a gente consiga ter uma sustentabilidade futura e levar para gerações futuras, então, um pouco desse conhecimento, né? Aqui, então, um pouco desses elementos aqui no Museu de Artsakha, ligado com a terra, junto com a madeira, as tipologias dessa construção, os cabodás, os sinais, as formas, o quanto que não tem aí, né? Dentro desses vazios que a gente tem que preencher ainda, né? Aqui mesmo na Taipa, a gente vê aqui, né? Quantos desses buracos, quantos desses cabodás ainda que faltam ali, né? De colocar um pouco do preenchimento dessa história. E aqui essas manifestações também, né? Trazidas pela própria madeira. Como é que nós estamos cuidando da nossa madeira? Será que não deveria de cuidar das nossas madeiras como os italianos cuidam dos mármores? O que nós estamos fazendo com essa madeira, né? Esse grande presente do próprio universo e o que a gente está construindo com ela, né? Os seus sangues, as suas seivas, entender essa dinâmica desse material que é tão simples, tão frágil, né? E que a gente está desperdiçando tanto. Onde estão essas nossas madeiras que serviram tanto para essa proteção, né? Serviram tanto também para construir as armas, para construir os abrigos, para construir todo o sistema então de defesa. O que a gente está fazendo com essas madeiras, né? Um pouco aqui também desses aprendizados, né? Que essas madeiras então com entalhe elas se transformam em objetos. A gente sai do mundo natural e entra para o mundo então cultural, novamente aqui falando, né? O que é uma janela se não madeira morta? E essa madeira morta, se não tiver a proteção, se não tiver cuidado, se não tiver o zelo, ela entra no mundo natural da degradação. Ela vai começando a se expandir pelo processo do higrotropismo. Quando a gente entra com a água no processo, a madeira ela se mostra pronta para essa degradação, porque ela está morta, é assim na natureza. Só que os nossos antigos artífices colocavam o quê? Os óleos, aqueles mesmos óleos que a gente vê que protegia essa madeira enquanto ela estava viva. A gente pode falar então que é um pouco do sangue dessa madeira, né? Óleo de linhaça, óleo de pinho, a resina copar, resina damar, resina de abelha, goma laca indiana. Tudo isso, na verdade, é para a gente enganar essa morte, né? A gente vai atuar como Zeus aplacando a fúria de Cronos para manter então essa área, né, dessa produção cultural para além da nosso físico. E aí Platão falava também, né, dessa composição então e vários pensadores, né, e vários filósofos criando então essa dinâmica do corpo não sendo só matéria, né, tendo também a alma e o próprio espírito, essa construção então dessa dinâmica, né, do ser humano tendo essa necessidade de um contato, né, com o universo, com o divino, seja lá o que a gente fale, né? Mas essa extrapolação do próprio corpo da matéria. Tudo isso também está incluído dentro desse processo, tá? E tudo isso deve ser matérias de reflexão. Você vê que tudo isso aqui vai ser discutido ano que vem nos cursos aí que a gente vai estar fazendo da zeladoria, tá? Então esperem aí que o ano que vem vai ter muita coisa legal, muita coisa para discutir. A gente vai pegar cada ponto desse, cada grãozinho e explorar. Você imagina o que a gente não vai ter aí de conversas, de trocas, de aprendizados aí, tá? A gente está tentando finalizar aqui esse ano, tentando não, nós vamos finalizar aqui esse ano com todas as bênçãos que a gente puder, de todas as entidades, né? Para que a gente consiga, então, levar isso para o ano que vem com uns bons fluidos e que a gente consiga sair dessa inércia desse patrimônio, né? Que a gente volte a se encantar com o que é esse patrimônio, matrimônio, com essas relações de conhecimento todas do patrimônio cultural. Aqui a gente vê um pouquinho dessa dimensão, né? Enquanto uma madeira viva está aqui, a outra com a representação do próprio sol, da própria energia, né? Do sol, da lua, de todos esses valores simbólicos que a gente traz aqui
para essa dimensão cultural do próprio humano. O que que o ser humano está fazendo então, né? Quando a gente entra nesse antropoceno, né? Quando o ser humano então se diz dono da própria Terra, o dono do planeta, o que que nós estamos fazendo, né? O que que acontece então com essa subjugação dos outros seres? Quanto que a gente não tem aí que conversar, né? E quais são esses valores, né? De buscar um metal, de buscar a madeira, como esses valores simbólicos. Um pouco dessas madeiras que estão aí, né? O piso, então, dessas madeiras que já se mostram, então, como mortos, né? Os cupins vêm fazer a sua função divina na natureza e entender um pouquinho também dessa dinâmica, né? Esse controle de pragas, entender essa parte da ecologia. Será que cupins é só com veneno que a gente cuida? Talvez na excepcionalidade, como o restauro. Será que se a gente colocar o óleo e mostrar para esse cupim que a madeira ainda está viva, mesmo estando morta, a gente não consiga convidá-los a se retirar do mundo cultural? Olha só quanta coisa que a gente tem que discutir e aprender, não é? Nós aprendemos lá com os terenas, no Mato Grosso do Sul, enquanto a gente estava fazendo lá um processo de conservação de uma casa totalmente em madeira, né? A gente conseguiu retirar ninhos de cupins, a gente retirou os ninhos também de abelhas e reintroduziu na natureza e foi um maior sucesso. A gente convidou a se retirar do mundo cultural e voltarem para o mundo natural. Então a gente consegue sim trabalhar com essa sustentabilidade. A gente consegue sim conservar as madeiras para que a gente não precise cortar mais árvores. Então, quando a gente está falando nessa área da zeladoria, da conservação, é o assunto mais atual que a gente tem. A arquitetura, daqui a pouco, vai trabalhar com a pré-existência. E essa pré-existência é justamente o que a gente está falando desse processo todo do aprendizado, né? Então a gente vai aprender muito também de ecologia dentro desse processo, tá? E aqui um pouco então desse mundo cultural para o mundo natural, tá? E a gente vai ver então essas degradações. Será que isso é o acaso? São ruínas ou são arruinamentos? Dá licença, deixa eu limpar aqui um pouquinho também dos fluidos, né? Mas enfim, será que isso aqui são ruínas ou arruinamentos? Da onde vem então essas degradações todas do mundo natural? Será que a gente precisa chegar a um estado desse para poder fazer uma intervenção restaurativa? Tudo isso são essas reflexões que a gente está conversando, tá? Os casos materiais que eles sejam olhados não só como matéria, mas sim como esses ciclos da vida que segue. Se acontecer, justamente a natureza voltar a entrar na sua função, né? E a gente vê sem o cuidado, sem o fator desse zelo, sem o fator, a gente vê que esse patrimônio, então, ele vai voltar ao estado natural. Tá? Então, eis essa iniciativa da zeladoria, que vai, então, atentar essa permanência, né? Mas como viva, natural e humana, se possível. Tá? Essa fisiologia que a gente fala, na verdade, ela tem uma função muito mais do que a matéria, né? Ela tem a função mecânica, evolução, as propriedades físicas, as propriedades bioquímicas, né? E também essa funcionalidade humana. A gente vai ver, então, camadas além dessa superfície. A gente não vai ver só uma fachada como a tinta, como uma camada de tinta. A gente vai ver ela como camada de tinta com as suas argamassas, com as suas proteções. A gente vai estudar um pouco mais essa profundidade até chegar na camada humana dentro desse processo. E essa relação da própria alma, né, do corpo desse edifício, né, e a própria saúde desse processo. Tá? A gente vai ver então toda essa dinâmica e essas causas da deterioração, né? Aos casos do meio ambiente internos, a gente vai ver as causas também formadas, né, pelo próprio ser humano dentro desse processo, esses fenômenos da natureza também que estão aí associados, né? A gente vai ver que as fachadas sul, elas têm uma vida diferente das fachadas norte. O edifício não é um único edifício,
A cada lugar, a cada vento que bate nele, ele tem uma fisiologia diferente. E isso sim a gente vai abordar dentro do processo e estamos abordando com o próprio entendimento do próprio museu, né? Aqui tem algumas causas também, e esse estudo que a gente convida vocês a participarem também desse estudo, né? Será que as fachadas do museu, todas elas, têm uma vida igual? Não. Cada face ela tem uma representação diferente. Fachada sul, ela tem uma possibilidade maior de ter mais água, porque não bate tanto sol, e aí, consequentemente, tem mais biofilmes, né? Filmes com vida que começam com fungos, bactérias, enfim. A gente vai ver que fachadas que são mais expostas ao sol, elas têm uma possibilidade de dilatação diferente, então, possivelmente, ela vai trabalhar um pouco mais, né? As fachadas leste e oeste, enfim, a gente vai ver essa dinâmica toda causadas, então, pelas essas ações, né, climáticas dentro desse processo. Olha só como é bacana, então, esse entendimento, né, holístico do processo. A gente vai ver que essas causas todas, então, estão aí, né, com esses processos todos que estão ocasionando. E o berço e a permanência, então, é isso, né, convidar a todas as pessoas a participarem desse cuidado, desse zelo, né? Aqui a Ana Cláudia, uma das nossas, né, alunas de hoje, está aí trabalhando nesse patrimônio cultural também, com todo o cuidado, com todo o zelo aqui, cuidando então desse patrimônio, né? A gente tem aqui as pessoas, o Marcos também, o Marquinhos, né? Cuidando então dessas janelas, né? Colocando os olhos para voltar essa janela a ter a mesma sanidade delas como tivesse viva. Então, são janelas que têm quase 300 anos e que se a gente passar um óleo de linhaça, se a gente passar uma cera, elas ainda continuam enganando essa morte. É assim que a gente vai entender, então, essa dinâmica e esse processo da zeladoria com as pessoas, não é? E qualquer tipo de pessoa, né? Seja ela qualquer tipo de pessoa, tem que se encantar com esse patrimônio, tem que se ter uma relação de pertencimento. Aqui foi o nosso grupo, o primeiro grupo de zeladores, quando foi feita uma proposta para eles atuarem numa conservação no que era mais importante para eles, né? Pensei então que fosse, né, o Museu de Ipiranga, pensei que fosse Teatro Municipal, mas não, eles elegeram a pracinha da praça deles, né, ali da região do Glicério, a pista de skate. Então, a primeira ação que a gente fez foi justamente essa recuperação da pista de skate. E quando eles perceberam que essa pista de skate, com essa limpeza da praça, começou a ter uma relação das pessoas entrando, né? As crianças voltando a brincar na praça, sentiram então o peso e a importância delas no processo do patrimônio cultural. Não estamos falando ainda em sistemas clássicos, não estamos falando em tombamento, não estamos falando em sistema de proteção, não estamos falando de leis de proteção, nós estamos falando em carinho, nós estamos falando em amor, nós estamos falando em relações de afetividade e até desafetividade, porque tem coisas que sim, a gente tem que preservar para que não sejam mais cometidas, mas tem que ter esse mesmo cuidado para que elas não sejam esquecidas, que elas sejam sempre lembradas. Todos esses fatores estão aí correlatos. As cidades estão sobrepostas sobre camadas, vencidos, vencedores e resistentes. Isso aqui o querido Marquinhos, né, seja lá onde está, hoje trabalhou a gente por mais de 10 anos, né, a partir da cabeça, né, desse, na época, né, um menino, garoto, né, que saiu de uma situação de vulnerabilidade social e participou com a gente de vários processos muito interessantes aí também, essa visão. Então, o poder social também é muito forte, né? Ele falava, eu sinto tanta emoção de estar trabalhando com vocês aqui, né? Que eu não tenho mais outra vida. O que eu sinto aqui, alegria, o que eu sinto de emoção aqui, eu não sinto nas festas, não sinto nas baladas. Então, ele ficou muito tempo com a gente, até ele ser absorvido por uma das nossas ações também de zeladoria, né? Um dos grandes empreendimentos ficou com ele, falou assim, poxa, vocês estão formando então todo esse grupo, eu gostaria então de absorver. E aí é o processo que a gente faz da entrega então desses frutos, né? Que é a zeladoria. A zeladoria também está preparada para a morte.
Então, quando a gente empodera, que é um outro dos pilares, a gente deixa a estrutura também preparada para que as pessoas que estejam ali sejam empoderadas e elas continuem a sua vida. Então, além de tudo, também a zeladoria tem esse processo também da entrega, né? Do afastamento da necessidade de uma, de uma continuidade de treinamento. Então, esse treinamento também vai ser feito muito o ano que vem, né? A gente vai passar aí esse conhecimento que a gente tem adquirido através do aprendizado e que a gente vai também empoderar os vários grupos, as várias pessoas, as várias comunidades, que elas continuem a preservar, então, esse patrimônio como delas, tá? O curso aqui, então, né, desse curso de zeladoria de 2013, onde a gente teve a grata presente do universo, né, de estar com a gente também a Magda, a Flávia, que estão com a gente até hoje, depois com esse grande aprendizado, né, que eu agradeço muito também, né, o próprio Alexandre, e a gente teve essa dinâmica, então, de transformar, então, essa ação de zeladoria, não só agora mais, como ação de colocar a mão, mas também uma transformação da política cultural, né? A gente transformou essa política cultural, trazendo então a importância primeiro da conservação e deixando o restauro na sua excepcionalidade. Uma das perguntas da Flávia foi: o que você vai fazer agora com esse curso, né? E eu falei: não sei, a gente está continuando, né? Ela falou: então continue sempre no caminho, a gente nunca vai ter um fim, a gente vai estar sempre aprendendo. Só que uma das nossas ações hoje é a mudança da política cultural, né? Deixar esse patrimônio cultural como vivo e não mais como morto. A gente vai trabalhar que o restauro fique na sua excepcionalidade. Nós vamos trabalhar sempre para que esse patrimônio permaneça vivo no coração das pessoas. E a gente vai aprender isso muito em Olinda, quando a gente começou a trabalhar com a limpeza das sujidades, quando a gente começou a trabalhar nesse processo do treinamento das pessoas, de como é que elas olham esses prédios que estão sujos e como é que faz a limpeza, até o momento que a gente começou a fazer essa tecnicidade, limpar então com um detergente neutro, limpar com material biocida, e a gente foi fazendo essas tecnicidades se transformarem então numa linguagem, né, que seja comum, e aí então as pessoas entenderam que a água é um dos solventes universais, não é? O detergente que mexe no poder de molhabilidade da água, se colocar o detergente, precisa de menos água para limpar mais, e o próprio álcool a 70, não é isso? Para ser um biocida também, a gente viu isso muito com a pandemia, né, do Covid, e a gente começou a falar então que com água, sabão de coco e água de cheiro, a gente conseguia limpar o patrimônio, e as pessoas falaram: poxa, mas isso é que a minha avó fazia, né? Então, por que a gente perdeu isso? Olha só o que a gente tem que recuperar, né? Também esses processos naturais. Enfim, estou falando demais aqui, né? Mas justamente para tentar sensibilizar um pouco, né, do que é esse patrimônio, né? Aqui um pouco, então, também no Hotel Seis Estrelas, no Hotel Matarazzo, que a gente tem uma conversa com os próprios arquitetos, né, de renome, mostrando que a argamassa cal, sim, a pintura cal orgânica que transpira, ela é possível e foi utilizado, então, só para mostrar que isso é muito mais contemporâneo do que o antigo, trabalhar com esses elementos, né? Com a cal sendo uma carbonatadora, ela nesse processo de carbonatação, ela acaba também resgatando CO2 e ela fixa nesse CO2, transformando então também num poder aí de catalisador, né? Até de alguns agentes poluentes. Enfim, são várias coisas que nós estamos discutindo, abrindo essas discussões, entendendo qual é essa dinâmica desse patrimônio cultural, pode ir além então dessas paredes, né? Hoje nós estamos com parceria também com a própria Politécnica de Valência, a gente tem também parcerias com o México, trabalhando com inteligência artificial, entendendo qual é essa dinâmica das sujidades, o que é que está sujando esse nosso patrimônio, né? E quais são os fatores de degradação dentro de uma inteligência artificial para a gente estudar essa dinâmica e poder antever, então, essa dinâmica da morte, tá? São práticas altamente técnicas, pero sem perder a ternura, né? Então a gente vai estar trabalhando sim com a tecnologia de ponta
mas não a tecnologia de ponta nos dominando, ela sendo ferramenta, ela sendo extensão do corpo do ser humano, tá? Então essa integração vai ser muito bem-vinda o ano que vem e vocês estão convidados também a participar de todo esse estudo que a gente vai estar fazendo dentro do processo, né? Dentro do próprio Instituto Saraçá e dentro do próprio Instituto Saraçá e o Museu de Arte Sacra, abrindo essa dinâmica, então, desses estudos todos, tá? Um pouco dessa continuação, então, né, trazendo para cá, então, essa participação junto com as exposições, né, trazendo essas artes de ofícios, né, e mostrando um pouco disso também, né, mostrando um pouco dessa arte, da iluminação, do valor simbólico da luz dentro do processo, né, da produção, então, dos valores simbólicos também, como essa expressão, né. Aqui um dos nossos cursos também, né, de argamassas tradicionais, de pinturas de paleta cal, né? Entendendo essa dinâmica também de como é que o prédio se comporta a partir, então, dessas ventilações, dessas insolações, tudo isso vai fazer parte, então, desse grande estudo, de, do estudo holístico, então, dentro desse processo. Pensaram que fosse fácil, né? Pensou que a zeladoria fosse só aquela coisa de varrer? Sim, sim, o varrer é muito importante. Tá? Eu comecei a entender a madeira, meu avô era entalhador. Eu comecei a entender a madeira quando meu avô nunca deixou pegar nas ferramentas dele. Falou, a tua ferramenta é a vassoura. Você vai conhecer a madeira pelo cavaco do meu entalhe. Então, olha o quanto é importante, o quanto é importante conhecer o grão, porque a partir do grão a gente está trabalhando com a essência. A partir da semente a gente vai conhecer a essência do broto e a essência do fruto. Olha quanto é importante a gente conhecer o microcosmos para entender o macrocosmos. A morte e a vida dos próprios edifícios. As manifestações que estão aí. Umidades ascendentes, os biofilmes, as próprias sujidades, a própria morte e vida dos edifícios. Isso tem a ver com o universo? Sim. Muito tem a ver com os equinócios, solstícios, né? A gente vai lembrar muito, então, daquelas matérias mais básicas, né? Nós, seres humanos, estamos aqui nesse globo, nessa terra, nesse universo, e a gente tem que respeitar muito essas leis. Se a gente não respeita as leis, a gente vê o que está acontecendo, então, com esse próprio universo, né? Vamos entender, sim, as insolações, a posição desse sol. Podemos falar, então, que aqui o próprio mosteiro é um relógio solar, um portal solar? Sim, também. Ele é esse grande monumento, esse grande documento construído que vai contar para a gente muito do como é a Terra, como é o Sol. E a gente vai estudar nossas fichas, então, entender um pouquinho toda essa dinâmica dessa vida, né? Acho que eu vou parar um pouquinho por aqui já para a gente começar a abrir essa discussão, tá? E a gente finaliza então um pouquinho com essa fisiologia que agora nós vamos começar a estudar esse edifício e convidamos a vocês todos para fazerem parte então desse aprendizado, tá? Onde uma fachada com sujidades, a partir de um momento de limpeza, a gente consegue ter essa transformação também e trazer, né, esses elementos à vida novamente. Então, queria agradecer a participação, a paciência também de vocês e abrir agora para as perguntas, tá? Fico aqui agora com toda essa dimensão para a gente responder. Lembrando que todos os procedimentos que aqui aconteceram foram discutidos antes com o patrimônio histórico, então aqui a gente é um prédio que tem uma tutela federal, estadual, municipal. Antes dessas intervenções, a gente fez todo um plano de zeladoria, foi apresentado aos órgãos de preservação e foram aprovados todas essas dimensões de intervenção, tá? Então, tudo isso eu quero deixar claro que ele foi discutido muito, né? E que a gente trouxe, então, para a base todo esse conhecimento que estava na ponta, né? Como especialização. Então, a gente discutiu como especialização e depois difundiu isso para toda a base de trabalho. Então, sempre lembrando que tudo isso foi discutido,
teve essa dimensão de reflexão, tá? E que tudo que está sendo feito aqui hoje e as futuras ações, elas estão totalmente habilitadas dentro dos órgãos de preservação do patrimônio. Então, queria agradecer aqui, colocar mais algumas imagens do recente trabalho nosso, que foi simplesmente uma limpeza, um banho nesse edifício. Abrimos agora aqui, se quiser dar uns 5 minutinhos também, né? Para as pessoas irem tomar um cafezinho, se precisar algum banheiro, a gente retorna agora em 5 minutos, tá? Mas eu já fico aqui direto com vocês. Bom, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez aí pela participação. Obrigada, Toninho, mais uma vez por essa aula, né? Nós aqui do Museu de Arte Sacra somos os privilegiados sempre a participar desse projeto. Eu sempre falo para o Toninho também que eu sou uma das mais empolgadas aqui no museu, participo com ele já há muito tempo, né? Há 18 anos acompanhando a zeladoria aqui no museu e vendo a evolução constante desse trabalho na parte da nossa formação de equipe. Ai, peraí, tem problema com a minha câmera. Bom, eu vou ler então agora as perguntas aqui no chat, só deixa eu acessar aqui, bora lá. Que o pessoal foi fazendo pelo YouTube. Toninho, a primeira pergunta é: como lidar com a fiscalização com formação técnica que tem um olhar sobre a matéria, mas que tem relação diferente, uma relação formal e técnica, diferente da comunidade? É uma pergunta do Rodolfo Bianco. Rodolfo Bianco. Um pouco da zeladoria, na verdade, é a desconstrução da ação restaurativa. Por muitos anos, a técnica e a fiscalização material ficou sobre a dinâmica e a tutela. Entenda o que eu vou falar agora. A gente esqueceu da dimensão humana. Eu fui atrás de vários cursos, de várias especializações, e a gente viu que sem o ser humano, as leis não funcionam, né? Porque aqui é o país que mais leis tem de proteção do patrimônio, mais tombamentos, mais punição que aconteceu. Então, se a gente não trabalhar com essa relação humana, se a gente não tiver educação patrimonial, se a gente não passar para a base, não vai ser a fiscalização e nós, conservadores e restauradores, que vamos dar conta do patrimônio. Então, o que eu estou falando para vocês, a gente cuidou dessa fiscalização, a gente voltou a mostrar para o IPHAN que ele tem que voltar para a base, que não é cuidando só desse falando para vocês, sim, é uma desconstrução da ação restaurativa. Quando a gente coloca as pessoas nessa relação, quando a gente fala que patrimônio cultural para nós é afeto e não materialidade, é justiça técnica. Lembre, a técnica, desde o tempo da pré-história, ela vem nos acompanhando. Agora, como ela faz? Como castração, como uma limitação, como colocar dentro dos quadrados? Não, a gente quebrou isso. Quebrou porque mostrou que a técnica, ela é uma extensão do corpo do ser humano, tá? Então, aqui nós estamos falando justamente da liberação. A técnica como funcionalidade, a técnica como inspiração e não como limitação. Não sei se eu expliquei, mas um pouco é isso, tá? Porque eu não vou me estender um pouco na crítica do que a gente vai fazer com todo esse processo. Mas nós temos crítica também. Nós temos crítica com as podas, nós temos crítica como é que a educação funciona. Né? A gente tem crítica, sim, na área do cuidado e da plantação. O porquê que a cultura é o que menos tem dinheiro? Se a cultura ara a terra, planta a semente, e a gente sabe qual vai ser o broto. Só que tem um broto que vai dar 2 folhinhas, 3 folhinhas,
para que a técnica ser limitante? Não, aqui nós vamos trabalhar com a técnica sendo libertadora e não limitante. Não sei se eu expliquei, mas a crítica veio. A próxima pergunta. Bora ver. Como a zeladoria se insere no conflito de Próximo interesse e aqui, valores bom, acho atribuídos que às já diversas técnicas da respondemos um comunidade? pouco, Sim, nós né, estamos também, aqui o Rodolfo atuando. também ele Tá? fala como que a zeladoria se insere num conflito de interesses e valores atribuídos diversos entre técnicos e a comunidade. Acho que é um Nós pouco do somos que o Toninho técnicos, nós falou somos aí, mas técnicos, você nós dá saímos da mais um pouco. tecnicidade, não é isso? Então, a formação da zeladoria, ela veio de uma formação técnica, tá? Eu sou conservador restaurador, conheço a maioria dos tecnicistas do patrimônio cultural. Então, a gente sai dessa técnica, a gente não é uma criação concorrente, a gente é complementar essa técnica. A espinha dorsal do patrimônio histórico são os técnicos, principalmente do IFAM, na sua formação lá com o Mar de Andrade. A espinha dorsal, ossatura, que a gente tem, ela é técnica. Só que hoje ela está com cifose, está com lordose. O que a gente está fazendo é trazer músculo e sangue para essa estrutura. Então nós não somos, não estamos brigando, pelo contrário, nós estamos trazendo músculo e sangue para que essa estrutura continue firme, que a gente traga essa técnica como extensão do corpo do ser humano. Então aqui não tem conflitos, tem reflexões. Sim, a gente vai distensionar o que foi estabelecido. Então hoje a gente tem comunidade, às vezes, versus o IFAM, comunidade versus órgãos de preservação. Aqui a gente está somando, a gente está trazendo junto. A gente está mostrando, sim, que o pessoal que sai da faxina, eles têm o poder de entender o edifício e mostrar para o técnico o quanto que o edifício está morrendo. A gente, sim, mostra que esse exercício de musculatura e sangue junto com essa estrutura é importante. E vai ser o futuro. Ao invés de a gente desassociar, trabalhar com a linguagem diabólica, nós vamos trabalhar com a linguagem simbólica. Então, tudo que nós estamos falando com a zeladoria, ela é sim um ato reflexivo, é sim um ato militante, só que é um ato conciliador. Nós vamos trazer novamente para a academia a intenção de buscar o que é a intenção. Não querer saber qual é o átomo, mas saber qual foi o átomo escolhido pela sociedade para que aquilo fosse constituído. A zeladoria, sim, é transgressora. A zeladoria, sim, é amor, afeição, conhecimento e a própria transgressão. Tá? É o complemento à ação técnica. É aquela parte que está por trás de todo equipamento hoje de ponta. A cal mofa? Não, a cal não mofa, porque a cal é carbonato de cálcio, é mármore, é osso, é dente, é concha. Ela tem uma formação onde a gente vai trazer essa cal, a gente vai degradar essa cal a partir do calor. Então, o ciclo da cal, ela é carbonato de cálcio, uma rocha, que ela passa por um processo de queima, ela faz uma carbonatação, se transforma em óxido de cálcio, que é a cal virgem, depois coloca água, ela se transforma em hidróxido de cálcio, tá? E ela tem um poder de ligante aéreo, ela endurece com o ar. Quando ela volta a perder a água e acaba buscando gás carbônico, ela volta à mesma característica de uma rocha. Então a cal não mofa, tá? A cal ela se mantém como uma rocha. Agora, se você mistura materiais orgânicos nela, colocando óleos, colocando alguns outros materiais, esse material ele pode mofar, tá? Agora a cal em si ela não mofa. Tanto que ela não mofa, como ela é material transpirante. Se ela não acumula água, se ela é transpirante, não concentra vida. Então é um material que ele é um material biocida por natureza. A gente vai estar controlando os mofos, a gente vai estar controlando essas doenças a partir da característica da cal. Tá? Então isso daí é um curso que a gente vai fazer, venham aqui para a gente aprender. Mas a cal por si só não mofa. O que pode mofar é justamente essa trabalhabilidade e colocar os materiais como
um plástico, um PVA na cal para fazer uma pintura. Você vai transformar então essa cal aérea no material filmogênico. Aí sim ela pode acumular água. Acumulando água, você tem os 3 As que traz a vida, tá? Água, ambiente e também alimento. Se você tem esses 3 elementos estabelecidos, você mantém a vida. Por isso que as casas de hoje com tintas filmogênicas, que elas não transpiram, elas criam sim o mofo e criam um limo. Nas casas antigas, né, elas não permitiam que criasse isso porque a umidade relativa nunca chegava a 70%, tá? Então, assim, a cal por si só não mofa. O que fazer com madeira trincada? O que é essa trinca? O que é essa trinca? Higrotopismo, a madeira ela serve para trincar. Enquanto ela está morta, ela vai trincando para facilitar a entrada dos fungos e cupins à sua degradação. Então, essas trincas da madeira, na verdade, mostram que elas estão morrendo. Os antigos artífices faziam o quê? Colocavam óleo de linhaça, colocavam ceras. Para quê? Para que aquela gota de água não entrasse na madeira. Então, a gente consegue sim controlar essas trincas na madeira. E que algumas trincas mostram que não são trincas, são rugas da própria madeira, tá? Então, como é que a gente pode ver essas trincas? Assimilar essas trincas, não assimilar essas trincas. A gente pode preencher essas trincas com ceras. A gente pode lubrificar essas trincas ao ponto delas voltarem a se compactar. A gente vê madeiras que elas estão completamente trincadas, depois que a gente aplica os óleos, elas voltam a se reidratar. Então, que trincas são essas? É uma pergunta que eu deixo. Que trincas são essas? A trinca da morte ou a trinca da vida? Né? A trinca da ruga ou a trinca Uma pergunta que eu deixo aqui, então, para a gente pensar para os futuros cursos e futuras reflexões. Que trinca é essa? A última pergunta é: tem algum tipo de construção que não é recomendado usar cal para pintura? A cal para pintura, ela tem uma característica dela ser alcalina, tá? Então, assim, a gente tem o pH 7, que é o pH neutro, a gente tem todo mundo ácido e todo mundo básico, né? A cal, ela está no mundo alcalino, do mundo da natureza das pedras. As pedras são alcalinas. Conforme elas vão ficando ácidas, elas vão se degradando. Então, conforme ela vai ficando ácida, as bactérias vão se transformando e elas vão se rompendo. Lembra o ácido do estômago, da digestão? É assim que funciona. Então, enquanto ela está alcalina, na verdade, você tem essa relação da preservação da pintura, tá? Então, assim, essa construção, ela vai afetar a alcalinidade. Se você pintar, né, as tintas em cima de ferro, por ela ser alcalina, ela vai acelerar o processo de oxidação, tá? Mas no restante todo, a Lina Bobardi usava a pintura cal no concreto, no moderno, né? Ela usava cal na própria casa. Quando você vai ver a casa que ela construiu, né, a casa de vidro, ela era pintada com cal. Então não tem problema nenhum utilizar cal, a não ser esse processo alcalino, né, que vai ter um processo de alcalinização, tá? Fora isso, nenhum. Tanto que o carbonato de cálcio é um dos elementos que mais são utilizados na própria medicina. A gente vai ver que vários remédios são feitos com alcalinizantes, né? A própria magnésia bisurada, a base dos remédios também são a base de carbonato de cálcio. Até aquela camadinha dos chicletes também é carbonato de cálcio. Na tua pasta de dente também tem carbonato de cálcio. Então você vê quantas coisas são legais aí para estudar, inclusive o mundo da química, o mundo da física ligado a esse processo todo, tá? E depois a gente vai ver também essa química toda aí aplicada, né? Dentro das escolas e afinal, não tem problema nenhum de utilizar as pinturas transpirantes, né? A não ser em alguns elementos muito específicos que ela vai mexer então nesse processo da alcalinidade, tá? Tem uma nova pergunta sobre a mistura da água na cal, se ela tem que ser desmineralizada. Não precisa ser, tá? Porque a cal
A gente não está mexendo aqui, na verdade, como é o próprio mineral, a gente vai colocar uma água normal, tá? Água normal dentro da cal. Essa cal, ela vai fazer um extrato e ela vai diluir o carbonato de cálcio, tá? Esse carbonato de cálcio, ele vai se dividir em algumas etapas. A gente vai ficar com uma camada de cima dessa água altamente rica em íons de cálcio. Essa água de cal, ele é consolidante. Se você colocar um tijolo que está esboroado, esse cálcio ele vai se ligar com a sílica, formando silicato de cálcio. O silicato de cálcio é o que a NASA usa na proteção dos foguetes da entrada da atmosfera. É a formação das rochas. Então, o que nós estamos fazendo com a pintura cal, na verdade, é o que a natureza faria. É uma artificialização de uma pedra. É o que a gente chama do simili-pierre, uma pedra similar. Então, você vai ver que essa relação toda, né, da química, né, e da água, da cal, ela é muito importante. Abaixo dessa água, ela vai ficar leite da cal, que é o que a gente vai fazer a pintura. São ricos também nos minerais. Então, esses minerais, esse material ligante, ele vai abraçar os pigmentos e vai segurar esse material. E o que a gente tem no extrato de baixo, o que vai sobrar dessa água, né, vai formar pasta. A pasta era como se fosse um glacê. É o que os italianos chamam de glacello de calce, né? Que é essa pasta que a gente vai formar, então, o mundo das fachadas, dos elementos arquitetônicos, tá? Por ela ter uma carbonatação lenta, ela é um ligante aéreo, ele demora muito tempo para endurecer, tá? Então, diferente do cimento, que você coloca a água, ele em 2 horas seca, a cal demora de 30 a 40 dias para secar. Então, nós estamos falando em todo mundo, então, das argamassas e pinturas a fresco. Michelangelo falava que de várias pedras ele fazia uma só, o frontão das igrejas. Dá tempo para você esculpir. Enfim, a água é um processo também de formatação e plasticidade dessas argamassas, tá? Ela não precisa ser desmineralizada, porque na verdade ela vai se transformar num processo de mineralização. Essa água ela vai ficar água pesada, tá? A água cálcica, tá? Então, nesse momento, não precisa. A não ser que ela for num processo para você retirar emplastros e retirar águas com sais solúveis. Aí sim, você vai usar uma água com pouco mineral para que ela misture e dissolva esse sal do carbonato, e esse carbonato, por osmose, ele vai equilibrar o processo. Então, assim, dentro do processo das nossas causas, não precisa de água desmineralizada. Ela só vai usar água desmineralizada quando você precisa equilibrar a água cálcica para você retirar sais solúveis. Enfim, muita coisa para a gente ver aí, e que venham mais perguntas, né? Porque você vê que a gente vai começando a entrar em camadas aí diferentes e bacana, tá? Então, assim, não precisa ser no trato normal uma água desmineralizada. Agora é só elogios mesmo. Bom, temos mais um tempinho aqui, a gente vai abrir, se alguém quiser também fazer uma conversa, né? Alguma explanação, críticas também, né? Para a gente poder sempre estar aí aprendendo junto, né? E conversando, tá? A gente fica à disposição de vocês, tá bom? Não sei, Lígia, se quiser falar também alguma coisa, né? Ou mesmo quem estiver aí acompanhando a gente. Não sei se a Flávia está aqui acompanhando a gente também, né? Que é a nossa grande diretora hoje do Patrimônio Cultural. Querer falar que hoje a gente está aí atuando aí em várias áreas do Brasil também, nessas áreas, e na área internacional também, com essa visão da zeladoria, sendo um caso de estudos, tá? Então, nós estamos falando que isso é uma geração nova que a gente está lidando, né? A gente está deixando de deixar essa área da restauração como excepcionalidade, e nós estamos colocando todas essas evidências aí, né? Não só de sustentabilidade também, trazendo para a área da zeladoria, né? Então, o futuro da arquitetura vai ser trabalhar com a pré-existência. Se vocês não conhecerem o material básico que vocês vão estar trabalhando, vocês vão estar trabalhando com prédios mortos. E a gente quer justamente passar essa tecnologia toda para que a zeladoria seja a matéria do futuro, tá bom? Estou aqui olhando também para ver, né, se a gente tem mais algumas perguntas. Tem algumas
sobre como faz para armazenar a cal. Para armazenar cal. Armazenar cal, ela não pode ter contato com o gás carbônico. Então, se você mantiver ela dentro de um tambor, de uma tina, de um recipiente, como os chineses, como os japoneses fazem com a cerâmica, você mantém uma lâmina de água. Você mantendo uma lâmina de água sobre esse suporte, você pode manter ela por décadas, por centenas de anos. O japonês, antes de usar o barro para fazer a cerâmica, ele é obrigado a fazer um pote para o seu neto e ele vai usar da geração futura. Olha só, para manter a cal, você mantém uma lâmina de água e você pode manter por décadas. Quanto mais tempo ela ficar hidratada, mais finos ela vai fazer, mais coisas você vai conseguir fazer, mais poder de penetração ela vai ter. Então, preservação da cal, uma lâmina de água. Pode ser num tambor, pode ser numa tina, pode ser fechado. Ela só não pode entrar em contato com gás carbônico, porque senão ela vai voltar, ela vai perder a relação da água e ela vai endurecer, tá? Então, mantendo a água, mantendo fechado, você mantém a cal aí por séculos. Perguntaram se o Instituto Sarazá promoverá cursos sobre esses temas. Sim, sim. Tanto o Museu de Arte Sacra quanto o Instituto Saraçá agora, né, um instituto instituído, a gente vai ter, inclusive, a gente vai estar trabalhando com a biblioteca do professor Carlos Lemos. A gente recebeu em vida dele muitos dos materiais técnicos e hoje mesmo a gente recebeu também uma doação do professor Paulo Del Nero, do Mackenzie, mais de 500 livros, tá? Então, o Instituto Saraçá trabalha com essa parte de trazer esses manuais técnicos, a escola de artes, escola de ofícios e escola de projetos, tá? Então, sim, o ano que vem o Instituto Saraçá vai estar atuando muito nessa parte de divulgação, pesquisa e expansão de todo esse entendimento desse patrimônio cultural, tá? Acompanhe as redes sociais, né? Tanto do Museu de Arte Sacra quanto do Instituto Saraçá, que a gente vai ter aí uma dinâmica bacana, tá? E lembrando aqui, né, a Flávia, né, agradecer também toda a equipe de zeladoria, né, que a gente começou tão pequenininho, né, Flávia? Magda e aquelas pessoas que acompanharam também, a minha família, né, que tanto eu agradeço também de ter a paciência de aguentar eu tão disperso no universo, né? Queria agradecer a todos vocês aí de acreditarem nesse sonho, né? A gente era aquela sementinha pequenininha, né? A gente vê esse broto, né? Esses frutos tão bacanas hoje. Então, queria realmente agradecer, lembrar aí, né? Da Flávia, lembrando sempre esse processo, tá? De aprendizado. Perguntaram por que pararam de utilizar tanto a cal se ela parece ser tão benéfica. Quem perguntou? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Por que parou de usar cal? Porque ela ficou barata. A cal é um material de abundância. Não interessa para o mercado trabalhar com a cal, porque elas teriam um poder grande. Hoje, a cal ela está de 600 a 700 reais a tonelada da cal. Você acha que interessa comercializar? Não, a gente vai buscar a cal longe hoje. Eu vou buscar a cal em Minas, porque não interessa, o frete é mais caro do que o próprio material. Ela é usada abundante em tudo quanto é material. Só que a gente perdeu a mestria. Então, hoje, infelizmente, o mercado coloca no produto o segredo da coisa, sendo que o segredo está dentro do coração. Então, a argamassa de cal perdeu por quê? Porque também nós perdemos nossos mestres. A gente perdeu as nossas mestras. Ninguém mais sabe pintar, por quê? Porque ela tem uma especialidade. Então, infelizmente, a gente perdeu porque ficou um material de pobre, né? Pobre que a gente fala nessa matéria que vai e ela é tão nobre, né? Então a gente vê que hoje fala assim, mas é uma pintura que não tem valor, não tem muito valor agregado. O que a gente perdeu justamente foi essa mestria, a gente perdeu a função então de atuar como protagonista, a gente perdeu a nossa função de mestria no processo para o mercado. E aqui a nossa convocação de novo, né, para as mestras, para os mestres, para aquelas pessoas que queiram voltar a ser protagonistas na história. Por isso que a gente atua e conta a história, então, da Cal como protagonista. Perguntaram se é possível solicitar um certificado da palestra, Aula Maravilhosa. Lígia,
Aí tá com vocês, né? Eu tô aqui só falando, né? Então, assim, eu sou um grande palpiteiro. Agora, a E a gente certificação. adora ouvir, né? Estamos aqui. Bom, mas eu acho que é isso, né, Toninho? Mais uma vez, agradecer. Para finalizar, também eu gostaria de destacar que assim como você disse, né, o Museu de Arte Sacra aí sempre em parceria com o Instituto Saraçá, mais uma vez promovendo esse curso de zeladoria como parte de uma ação pelo meio do programa Conexões Museus, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia, reforça ainda mais o compromisso do museu e o Instituto com essa formação continuada que a gente buscou aí tantos esses anos, né, e a valorização dos profissionais. Bom, enquanto a Lígia está, né, com problema, só para responder o Luiz, se vocês quiserem entrar em contato, entre em contato também com o Instituto, com o museu, que a gente tem uma caíra aqui no próprio museu e a gente também tem 6 toneladas de cal preparada, tá? Então, quem quiser, entre em contato tanto com o Instituto ou com o Museu de Arte Sacra, que a gente vê como é que faz também para providenciar um pouco desse fornecimento, desse material já preparado para vocês, tá? Tá me ouvindo, Tati? Tá meio ruim, Lígia, a tua fala, mas eu acho que dá para. Os problemas técnicos de sempre, gente. Bom, mas acho que eu falei aqui, não me ouviram, né? Então era somente para agradecer mais uma vez, né? Reforçar essa parceria do Museu de Arte Sacra com o Instituto Saraçá, que ao longo de tantos anos foi crescendo, chegamos onde estamos hoje, né? E esse curso de zeladoria ele acontece hoje também como uma ação do programa Conexões Museus. Esperamos aí ter atingido, então, também todos os outros museus. Esse conteúdo vai ser disponibilizado de forma online, então, para quem não conseguiu participar ao vivo aqui com a gente, ele vai ficar no nosso YouTube, sendo mais um conteúdo compartilhado para essa formação, tá? Mais uma vez, a gente reforça esse compromisso do museu, do Instituto, com essa formação continuada, a valorização dos profissionais que atuam direto com os espaços museológicos, o patrimônio cultural e essa preservação. Você sabe, né, como eu já disse antes, né, que eu acredito que a zeladoria é esse trabalho fundamental e muito silencioso, né, que pouco enxergado, mas essencial para garantir a integridade dos acervos, o patrimônio e a segurança dos nossos espaços. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Toninho, infinito nosso agradecimento para você, a nossa disponibilidade, que sempre que a gente fala, Toninho, bora, ele fala para ontem, ele sempre topa aí participar dessas ações com a gente. Então, o museu, ele agradece a participação de todos vocês, as meninas aí do Instituto que estão dando apoio. E é isso, acho que tem, não sei se tem mais alguma pergunta, se a gente já pode encerrar. Vamos ver. Acho que estão perguntando aqui do certificado, é isso. Gente, quem fez a inscrição, só mandar pelo e-mail a solicitação de certificado, que aí após a gente envia para vocês. A gente vai estar entrando num período aí de recesso, mas aí em janeiro vocês recebem, tá bom? Gratidão, então, né? E que a gente tenha aí uma boa passagem aí desse ano e que o ano que vem venha mais inspirador e com vários desafios para a gente. Agradeço. Obrigada, Toninho. Obrigada a todos. Uma boa tarde e um ótimo final de ano, então, para todo mundo.